Ele gritou e esperneou, e assim simplesmente entregou o jogo. Até mesmo Putin admite isso. Acabou para a Rússia. Algo grande está ruindo no país agora, enquanto as estatísticas brutais mostram que a Rússia não vai se recuperar por 100 anos. A economia russa foi para o ralo. Os níveis de auto-engano são patéticos. E nem o fim da guerra na Ucrânia será suficiente para salvar a Rússia do abismo financeiro causado por seu líder. Vladimir Putin revelou que o Kremlin tentava esconder há anos. E ele fez isso da maneira mais Putin possível, apontando um problema e depois agindo como se não tivesse nada a ver com isso. As estatísticas indicam queda no crescimento econômico há 2 meses seguidos. No geral, o PIB contraiu 1,8% entre janeiro e fevereiro, anunciou Putin durante uma reunião sobre questões econômicas, segundo a Interfax. O presidente da Rússia afirmou que a manufatura, produção industrial e a construção civil, setor importante, sofreram perdas. Putin finalmente admitiu o impacto da guerra que iniciou em seu país. Ele só reconheceu os 2 primeiros meses de 2026. Putin ficou estranhamente calado sobre o fato de que o PIB da Rússia, ou Produto Interno Bruto, cresceu apenas 1% em 2025, depois de 2 anos de crescimento que superaram 4% e, no caso de 2024, chegou perto de 5%. Pequenos passos ainda são passos, mesmo com Putin admitindo por omissão. Afinal, a contração do PIB é resultado da economia de guerra que Putin criou. E nós vamos explicar todos os efeitos que essa decisão específica de Putin está causando na Rússia em alguns minutos. Primeiro, os principais números. A contração de 1,8% que Putin menciona para janeiro e fevereiro significa que o PIB russo foi 1,8% menor do que havia sido nos mesmos meses de 2025. Lembre-se do que acabamos de dizer sobre o crescimento lento do PIB naquele ano, e você vai perceber que isso é muito mais prejudicial para a Rússia do que pode parecer à primeira vista. O PIB da Rússia está em queda e não vai melhorar muito. A Ucrânia informou que o Banco Central da Rússia prevê crescimento de 1,6% no PIB no primeiro trimestre. Ei, isso é progresso, certo? Talvez não. Como diz a Academia Russa de Ciências, o primeiro trimestre de 2026 verá, na verdade, uma queda anual de 1,5%. Alguém está manipulando os números. Por que o Banco Central da Rússia teria interesse em agradar Putin, dizendo que o crescimento virá? Vamos deixar você refletir sobre essa questão. Voltando aos comentários de Putin, será que ele apresentou algum plano genial para resolver a queda livre do PIB da Rússia? Claro que não. O presidente da Rússia nem admite que a situação econômica do país pode ser resultado da invasão à Ucrânia, iniciada por ele há mais de 4 anos e ainda em andamento. Aguardo hoje relatórios detalhados sobre a situação econômica e os motivos dos indicadores macroeconômicos estarem abaixo do esperado. Além disso, está abaixo das expectativas de especialistas, analistas e das previsões do governo e do Banco Central da Rússia, afirmou Putin na reunião. Só podemos imaginar o que esses relatórios dirão. Seria preciso um economista russo muito corajoso, ou talvez um fã da Taylor Swift, que não consegue resistir à vontade de dizer: "Você é o problema, Putin, é você." Putin age como se não tivesse relação com a situação da Rússia, mas também finge que há aspectos positivos na economia russa. A ilusão ficou clara na reunião, quando Putin disse que especialistas apontaram o calendário como uma das razões para a forte contração da economia russa nos 2 primeiros meses de 2025. Putin afirmou que em janeiro houve 2 dias úteis a menos e em fevereiro 1 dia útil a menos em relação ao ano passado. Ele não está errado, mas fala sério, Putin. Perder 3 dias úteis é suficiente para causar uma contração de 1,8% no PIB. Se esse é o caso, por que outros países estão crescendo? O Reino Unido, que também não está em uma posição econômica brilhante, registrou um crescimento real do PIB de 0,1% em janeiro e 0,5% em fevereiro. Não são números excelentes, mas considerando que o Japão, os Estados Unidos e o Grupo dos 7 como um todo estão registrando crescimento na faixa de 0,1% a 0,3%, isso está alinhado com o que estamos vendo em outras partes do mundo. Contudo, a economia russa caiu 1,8%. Putin sugere que outros países ganharam 3 dias úteis extras que a Rússia perdeu. Culpar o calendário parece uma desculpa fraca, e certamente não é suficiente para explicar os números que vêm da Rússia neste momento. Putin também apontou a baixa taxa de desemprego da Rússia como outro ponto positivo. O desemprego está em 2,1%, mostrando que nosso mercado de trabalho é flexível e está mudando. Putin afirmou durante a reunião que formas de trabalho em plataformas estão se desenvolvendo.
Uma taxa de desemprego de 2,1% parece impressionante à primeira vista, mas há problemas nos números de Putin que indicam que esse índice não é tão destacado quanto ele afirma. Não sabemos o quão preciso é esse número. Em 10 de janeiro, a Eurasia Review citou o economista Valentin Katassanov, que afirmou que a taxa de 2,1% ou 2,2% em janeiro não reflete totalmente o desemprego na Rússia. A porcentagem exclui quem não se registrou como desempregado junto às autoridades. Ela também não leva em conta aqueles que supostamente estão empregados, mas não têm trabalho em tempo integral de verdade porque seus dias estão sendo reduzidos, ou suas empresas estão os colocando em licença devido à falta de trabalho suficiente para eles. Katassanov afirma que a taxa de desemprego da Rússia provavelmente dobra considerando esses fatores. Então, o quadro otimista que Putin está tentando pintar nesse aspecto não é o que parece. Mas o que mais esperar do líder da Rússia? Suponhamos que aceitemos literalmente a taxa de desemprego de 2,1% apresentada por Putin. Mesmo sendo verdade, esse é mais um caso de Putin se desmascarando. O que ele tenta mostrar como positivo para a economia russa revela uma crise de mão de obra no país. Lembre-se, a Rússia é um país que a Ucrânia alega ter tido mais de 1,3 milhões de baixas desde o início da invasão de Putin. Isso é muita gente, principalmente homens, que simplesmente desapareceram da força de trabalho da Rússia. O American Foreign Policy Council destaca que a Rússia, sob Putin, entrou na guerra enfrentando sérias crises demográficas e de mão de obra. Para a Rússia, o melhor cenário para enfrentar esses problemas é atrair 550 mil migrantes por ano, só para evitar a queda populacional, sem considerar ainda a dívida de guerra. Em 2024 já ficavam claros os sinais de escassez de mão de obra. O conselho afirma que nesse ano, o site russo Superjob informou que 73% das empresas do país enfrentavam escassez de funcionários. Em 16 de abril, segundo o Moscow Times, a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiulina, alertou que empresas russas estão sendo obrigadas a elevar salários para competir por funcionários no mercado de trabalho que simplesmente não oferece mão de obra suficiente. Esses salários mais altos estão aumentando os custos de produção dessas empresas, o que está gerando choques de preços para os consumidores. A escassez de trabalhadores na Rússia é hoje a maior ameaça à estabilidade dos preços. Talvez a taxa de desemprego de 2,1% não seja tão positiva quanto Putin diz. O que isso realmente parece indicar é que Putin não encontrou nenhuma solução para o problema de escassez de mão de obra, que existe há anos. Na verdade, ele agravou o problema ao iniciar uma guerra que custará à Rússia milhões de trabalhadores. Isso encerra a parte boa sobre a economia da Rússia, que não parece positiva, apesar da narrativa de Putin. Mas é aqui que a coisa fica séria. O verdadeiro problema da Rússia é que vários setores da sua economia estão em queda livre neste exato momento, e não há muito que Putin possa fazer a respeito. Mas antes de entrarmos nesse assunto, aqui vai um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está achando as informações deste vídeo valiosas, inscreva-se no canal para nunca perder nossas análises. A Rússia enfrenta sérios problemas econômicos. Você já deve ter ouvido isso antes, talvez até aqui. Mas o que estamos vendo agora são os efeitos em cascata de 4 anos de decisões terríveis tomadas por Putin, que estão levando a Rússia a um abismo financeiro, do qual ela não conseguirá sair. Vamos começar com a atividade empresarial. De acordo com a Ukraine Today, que compartilha informações do Moscow Times, o monitoramento de empresas do Banco Central da Rússia revelou que o crescimento da atividade empresarial está em declínio na Rússia. Usando seu indicador de clima empresarial, ou BCI, em que qualquer número acima de 0 é sinal de crescimento e qualquer número abaixo é sinal de declínio, a Rússia passou de um BCI de 0,2 em janeiro para menos 0,1 em fevereiro. No melhor dos casos, poderíamos chamar isso de estagnação, e só piora a partir daí. O Banco Central também observou forte queda nas receitas das empresas na maioria dos setores da Rússia no primeiro trimestre de 2026, agravando-se a cada mês. The New Voice of Ukraine apresenta mais dados que evidenciam os problemas da indústria russa. A construção civil, tradicional pilar da economia russa, caiu 16% na produção em janeiro ante o ano anterior. Em fevereiro, houve uma nova queda de 14%, provavelmente resultado do investimento em capital fixo ter caído 5,3% durante o quarto trimestre de 2025. A produção da indústria de transformação na Rússia caiu 2,9% em relação ao ano anterior, nos 2 primeiros meses de 2026. O volume de cargas do transporte comercial na Rússia despencou em fevereiro, caindo para 430,3 bilhões de toneladas quilômetro, o menor nível desde 2020, que foi o auge da pandemia de Covid-19.
O comércio varejista na Rússia também está estagnado e o crescimento dos salários está começando a desacelerar. Foi de 8% em fevereiro, comparado a 13,5% em todo o ano de 2025. Isso mostra que empresas russas enfrentam dificuldades. Já lidando com uma enorme escassez de mão de obra, agora eles estão perdendo dinheiro rapidamente, o que significa que nem sequer podem oferecer os salários mais altos que conseguiam no passado. Estamos começando a ver medidas desesperadas sendo tomadas para lidar com tudo isso. Várias fábricas na Rússia estão adotando semanas de trabalho de 3 dias, informou a mídia United 24 em 30 de março. Entre elas está a Iskartex, fábrica de escavadeiras de mineração, que já reduziu o horário de 38% dos funcionários. Em Leningrado, segundo o veículo, 8 empresas pararam totalmente a produção e outras 16 reduziram horários. O setor automobilístico russo também enfrenta esse problema. Avtovaz e Kamaz, os 2 maiores fabricantes de veículos da Rússia, suspenderam a produção e reduziram a carga horária respectivamente. Kamaz adotou novamente a semana de trabalho de 4 dias, como no verão de 2025, devido à queda nas vendas de veículos russos. Em novembro, a Uralvagonzavod anunciou demissões em massa que reduziram em 50% o número de funcionários em algumas unidades. Essas não são atitudes que empresas saudáveis tomam. São atitudes que as empresas começam a tomar quando não estão recebendo os pedidos de que precisam para se manter solventes, enquanto caminham para um colapso inevitável. E em um nível ainda mais amplo, esses problemas empresariais estão tendo impacto no orçamento federal da Rússia. A Rússia tem tributado suas empresas que não são de petróleo e gás até a exaustão. O imposto sobre valor agregado foi aumentado, assim como o imposto seletivo e vários outros impostos. Apesar disso, a Rússia só conseguiu arrecadar cerca de 7% a mais, com empresas fora do setor de energia, no primeiro trimestre de 2026. Isso ocorreu enquanto os gastos do orçamento federal russo subiram 17%. O resultado foi um déficit de 4,58 trilhões de rublos, 60 bilhões de dólares, enquanto a Rússia gasta centenas de bilhões na guerra da Ucrânia. Só citamos petróleo e gás. A energia é a pedra angular da economia da Rússia. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford afirma que impostos sobre a receita das empresas de petróleo e gás russas costumam representar de 30% a 50% das receitas do orçamento federal, e o setor de energia responde por 20% do PIB da Rússia. A conclusão que podemos tirar desses percentuais é que um setor de energia forte normalmente significa boas condições econômicas dentro da Rússia. Já um setor de energia fraco é um problema, e a própria Rússia tem relatado isso. Em comunicado de 8 de abril, o Ministério das Finanças da Rússia informou que as receitas do orçamento federal no primeiro trimestre de 2026 foram 8,2% menores que no mesmo período de 2025. O aumento de 7,1% gerado pela tributação de empresas não ligadas à energia acabou ficando muito longe de compensar a queda na arrecadação de petróleo e gás, cujas receitas foram 45,4% menores do que em 2025. A queda dos preços do petróleo foi apontada como causa, e a perda de receita energética levou a Rússia a suspender transações de ouro e moeda estrangeira até 1º de julho. Nem os resultados da Operação Fúria Épica estão ajudando a Rússia como deveriam. Quando os Estados Unidos iniciaram a operação contra o Irã, o regime iraniano bloqueou o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos bloquearam portos iranianos e tentam restabelecer o tráfego nessa rota marítima essencial. O problema vem do fato de cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito mundial passarem anualmente pelo Estreito de Hormuz. Os bloqueios interrompem o fluxo de petróleo e gás, causando choques de preços globais. Os preços do petróleo têm girado em torno da marca de $100 por barril durante grande parte da Operação Fúria Épica. E a Rússia tem conseguido se aproveitar desse fato. Mesmo com desconto, a Rússia recebe mais por barril transportado por sua frota fantasma, devido à menor oferta de petróleo do Golfo. Em 9 de abril, a Reuters informou que a receita do principal imposto sobre o petróleo da Rússia dobrará para 9 bilhões de dólares em abril, devido à situação no Oriente Médio. Isso é positivo para a Rússia, mas não vai durar. Se os Estados Unidos e o Irã conseguirem chegar a algum tipo de acordo que leve à reabertura de Hormuz, os preços do petróleo vão cair, e a Rússia voltará imediatamente a uma situação em que as sanções e os ataques ucranianos às suas instalações petrolíferas fazem com que as receitas de petróleo e gás diminuam. À medida que todos esses problemas econômicos se acumulam, o melhor que a Rússia pode esperar são impulsos de curto prazo, causados por situações que estão fora do seu controle direto. Quando essas situações se resolverem, a Rússia volta a ter problemas. CMASF, think tank russo, aponta que a situação do petróleo é apenas um curativo sobre uma ferida aberta. Mesmo ao aumentar suas previsões para o preço de exportação do petróleo Urals para $81,6 por barril,
afirma que isso só aceleraria o crescimento econômico da Rússia em 2026 em 0,5% e que o crescimento total não ultrapassaria 1,3%. Esse é um cenário otimista para a Rússia, já que todos os sinais agora apontam para uma recessão em 2026. Putin pede soluções, mas isso pouco adianta, já que ele é a raiz do problema. As taxas de juros seguem altas na Rússia, e o Banco Central afirma que não planeja reduzi-las de forma significativa tão cedo. O investimento nas empresas russas caiu 2,3% em 2025, e o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia acredita que outra queda virá em 2026. Além disso, os únicos investimentos que estão sendo feitos nas empresas russas vêm das próprias empresas. Agora, o que você acha que acontece quando essas empresas não estão tendo lucro? Elas investem menos, o que significa que não crescem, resultando em ainda mais dificuldades para a economia russa. A Rússia não terá nenhum alívio, nem terá recuperação econômica acelerada. Putin só trouxe problemas e colocou a Rússia em uma espiral de morte. A única chance da Rússia escapar dessa espiral é fazer o que Putin jamais fará: encerrar a guerra na Ucrânia. Mas nem mesmo isso provavelmente salvará a Rússia neste momento. Em artigo no Moscow Times, Vassily Burov, diretor da Stantolab, e Andrei Yakovlev, pesquisador do Centro Davis da Universidade de Harvard, afirmam que os problemas econômicos da Rússia começaram antes da invasão de Putin. A dupla afirma que a Rússia priorizou gastos militares em vez de bem-estar social antes de 2022, destacando que Putin concentrou por anos poder e recursos entre elites regionais, aliados do Kremlin e grandes empresas. Isso mostra que antes da guerra na Ucrânia já havia pouco para os pequenos, e agora há menos ainda. A Rússia sempre investiu pouco em serviços sociais e infraestrutura. Há uma guerra interna na Rússia, pois a concentração de riqueza em Moscou causa pobreza nas outras regiões. Burov Yakovlev afirma que isso é proposital, dando a Putin recrutas para o exército. Na verdade, as disparidades expostas desde a invasão de Putin à Ucrânia já existiam e se acumularam por anos. Não vão sumir só porque a guerra termine. Esse é o sistema de Putin. Concentre a riqueza no topo e deixe o resto da Rússia queimar. A confiança dos empreendedores no Estado russo já desapareceu há muito tempo. O fim da guerra na Ucrânia apenas reforçaria o status quo imposto por Putin. Um tirano insano, focado apenas em enriquecer enquanto o país queima, não é a pessoa a quem recorrer em busca de soluções para os problemas econômicos que causou. A Rússia enfrenta uma queda contínua para uma situação econômica cada vez pior, sem esperança. Mesmo com o fim da guerra na Ucrânia, os problemas destacados vão continuar. E enquanto Putin e seus comparsas estiverem ficando mais ricos, eles não terão nenhum incentivo para melhorar nada para o resto do país. Qual a solução definitiva que Putin pediu aos economistas? Eles nunca dirão, mas é remover o próprio Putin do poder. Isso não vai acontecer, e a Rússia só poderá dar sinais de recuperação após a morte de Putin. Há muito pânico dentro do Kremlin por causa de tudo isso, e também há muito pânico sobre o quão mal a Rússia está se saindo nas linhas de frente na Ucrânia. Enquanto Putin se isola ainda mais, a estratégia da Ucrânia revela fragilidades nas forças armadas russas, levando alguns no Kremlin a dar o alerta. Confira o nosso vídeo para saber mais. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa cobertura da guerra de Putin e seu impacto na Rússia. Obrigado por assistir.